E aí galera, eu sou o Mark, estamos aqui trazendo mais um vídeo em meio a tanto suor que, meu Deus do céu, tá calor no Rio de Janeiro. E esse vídeo é pra falar se vale ou não a pena o Xbox One S em 2018. Eu não queria abordar somente o Xbox One S, queria abordar o Fat também. Porque quando a gente pensa em questão de jogo, não existe diferença de um pro outro. Obviamente, quando a gente pensa em questão de assistir vídeo e tudo mais, tem o lance do 4K e por aí vai, e do próprio HDR, né, nos jogos, mas isso não pesa tanto no final. Então, eu gostaria de retratar um pouco do que os dois são. Fala de Game Pass e por aí vai, então fica aí, acompanha o vídeo e bora lá. O Xbox One S foi lançado posterior ao primeiro Xbox. O objetivo era claro, trazer um console menor do que era a sua primeira versão. O One S traria também algumas diferenças em relação ao seu anterior, tais como HDR de imagem e vídeos em 4K. O HDR se tornou bastante perceptível na época que foi lançado o Gears of War 4, onde a gente via a melhoria da imagem no One S em relação ao seu console anterior. Com o lançamento do One X, muita gente ficou em dúvida se valia a pena comprar o One S, uma vez que o One X agora tem resolução em 4K e tem uma taxa de frames mais fluida. 2018 chegou e a dúvida ficou, né? Será que o One S realmente vale a pena? Bom, eu vou dar essa opinião em cima dos vários jogos que eu joguei com o decorrer desses um ano e pouquinho com o meu Xbox One S. Além da lista de jogos que eu tenho, eu também vou listar alguns dos serviços do qual eu utilizei no Xbox One S. O primeiro jogo que eu joguei no meu Xbox One S foi o Battlefield. Assim que eu comprei o console, eu não tive tempo para testar ele em si e tudo mais, porque eu já comprei no trabalho. E na época eu tava sem televisão HDMI, a televisão aqui em casa tinha estragado e tudo mais, e o meu monitor só tinha entrada VGA. Então eu deixei ele na casa do meu tio e ele foi, né, configurar, instalar as atualizações iniciais para mim e tudo mais. Então eu fui pro trabalho, quando eu voltei, eu fui pra casa dele pegar o console no dia seguinte de manhã, e assim que eu cheguei lá, eu me deparei com, né, meu Xbox lá, tudinho e tal. Ele falou, pô, liga aí e testa. Aí eu liguei e testei, eu fui jogar o BF. Estava simplesmente muito bonito, porque o último jogo que eu tinha jogado, cara, eu acho que tinha sido Dark Souls 2 no computador. Ou seja, era um jogo da geração do 360 do PS3. E ali foi o primeiro jogo, sabe? Battlefield foi o primeiro jogo da nova geração, né? Que já é atual, já era atual há muito tempo, na verdade, que eu havia jogado. E eu fiquei simplesmente, tipo, embestado, tá ligado? Abestado com a qualidade de imagem. Isso que o Battlefield nem é o jogo mais bonito que eu joguei no Xbox One. Então eu peguei ele e levei pra casa. E em casa, né, depois de um tempo eu peguei a TV HDMI e tal, e comecei a jogar mais uns joguinhos. E o primeiro jogo, assim, que eu realmente vidrei, foi Gears of War Ultimate Edition. Eu fiquei simplesmente fascinado com o jogo. Eu já havia jogado Gears of War anteriormente e tudo mais, mas a versão que eu joguei era sempre do 360. No PC, sempre que eu jogava eu parava, e no 360 eu joguei na casa de amigos e tudo mais, e acabou que eu nunca tive a chance de zerar. Quando eu experienciei essa versão dublada pro Xbox One S em 1080p, tudo certinho, bem fluida a taxa de quadros, eu consegui perceber a grandiosidade da série Gears, porque eu realmente parei para observar e jogar e apreciar o jogo como um todo. E eu fiquei simplesmente maravilhado e disse ali que a melhor experiência que eu tive até então tinha sido Gears of War Ultimate Edition. E cara, isso não muda. Eu joguei todos os jogos do Xbox e realmente o Ultimate Edition foi o jogo que mais me marcou, talvez pela emoção de ter sido um dos primeiros jogos que eu zerei. Ele não chegou a ser o primeiro que eu zerei em si. O primeiro que eu zerei foi o Metal Gear Ground Zeroes. Mas o jogo é curto e eu não considero nem ele um jogo direito, eu considero mais um teste, tá ligado? Um benchmark da vida. Eu zerei o jogo do Metal Gear e larguei ele de mão. Já o Gears, assim que eu zerei, eu queria encontrar alguém pra falar, cara, eu zerei Gears, foda demais, tá ligado? Nessa vibe. Após isso eu fui jogando outros jogos, tais como Quantum Break, The Evil Within, Halo, todos os Halo na verdade eu zerei no Xbox, Dead Rising 3, o único Halo na verdade que eu não zerei no Xbox foi o Halo Combat Evolved, porque eu já tinha zerado no PC e tal, e eu tava meio sem saco pra jogar jogo repetido, e o Halo 3 eu zerei sim, só que a versão de 360, agora o Halo 4, Halo 2 Anniversary e Halo 5 eu zerei todos nessa versão do Xbox mesmo. E eu fiquei simplesmente babaca, tipo, com a boca aberta quando eu vi o Halo 5. E durante muito tempo, cara, Halo 5 havia sido pra mim o jogo mais bonito que eu já tinha jogado em um console. Isso que a taxa de quadro deles era bem fluida, sabe? E eu fui jogar, eu acho que agora, 2018, eu realmente enxerguei Red Dead Redemption 2 como um jogo mais bonito. Por mais que ele tenha mais queda de frames e a resolução não esteja 1080p, eu consigo ver mais beleza nos detalhes de Red Dead. Talvez também
também pelo tempo que demorou para ser feito e tudo mais, isso tem acarretado nele. Se a sua dúvida quanto ao Xbox One S é em relação a, por exemplo, performance em games, eu tenho uma pergunta para você. Qual foi a plataforma que você mais jogou na sua vida toda? Foi console ou PC? Se você é da turma do PC, que você sempre jogou na resolução mais alta, os gráficos no Ultra, tudo certinho, 60 FPS, 144, cara, você vai ter um pouco de perda aqui. Depende muito do que você está se intencionando a jogar no Xbox. Se você está querendo ir para um lado mais competitivo, ele possui uma taxa de quadro estabilizada. Por exemplo, o PUBG fica 30 FPS, o Fortnite fica 60. Às vezes tem sim umas quedinhas ou outra, ele não é constantemente a 60 em todos os jogos. Assim como ele também não tem queda o tempo todo. E o jogo é bem otimizado para o console, a grande maioria pelo menos. Fortnite eu joguei praticamente todo o tempo que eu joguei foi no Xbox. Fui jogar no PC agora. E as taxas de frames estavam bem estáveis. Joguei também COD World War 2 e acho que era esse o nome. E também era sempre muito estável. Tudo bem que a campanha era muito mais bonita que o multiplayer, por isso ele ficava estável. Mas as empresas quando criam um jogo para o console, elas dão essa estabilidade. Elas sabem que precisam reduzir em alguma coisa para manter sempre os 60 FPS certinho e tudo mais rodando direitinho. Porque COD é um jogo rápido, ele sabe que você gosta disso nele e vai manter isso ao máximo que puder. Por mais que alguns jogos tenham realmente a taxa de quadros meio inconstante e em questão de resolução às vezes é até inferior aos outros consoles, você não pode ficar com ranço do console somente por isso. Porque por mais que, por exemplo, o Red Dead não tivesse a 1080p no Xbox One, cara, eu consegui perceber o quão bonito o jogo era. Tudo era muito bem detalhado, sabe? E você não depende exatamente da resolução para ter um jogo bonito. Um jogo em 720p consegue ser muito bonito se tiver as texturas certas, os modelos de personagens certo, se for construído na maneira certinha, você vai ter um gráfico bonito. Eu testemunhei algumas quedas de frames em jogos como The Evil Within 2 e o próprio Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption é contra Saint-Denis. Cara, Saint-Denis é, na moral, a cidade que mais cai frame. Ele chegou a 22 em um momento e todos os outros ele ficou a 25 e 26. Eu sei que isso não é muito agradável, mas ainda assim não torna o jogo injogável e muitas vezes você nem vai perceber algumas quedas que ele vai ter. Tudo bem, 25 dá pra perceber, é óbvio, mas ainda assim não vai se tornar algo que vai te incomodar se você não tiver toque o tempo todo, né? Outro jogo que eu posso dizer também é The Evil Within 2. Só que The Evil Within 2 não foi exatamente a queda de frame, cara. O frame ele era bem constante, só que a renderização era estranha. Às vezes você via acontecendo na sua frente. Tudo bem que a Bethesda, grandes jogos dela, você vê isso acontecendo no PC, no PS4 e no Xbox não ia ser diferente. Mas realmente era um pouco estranho. Eu acredito que hoje já deva ter corrigido. Eu não joguei mais The Evil Within, até porque eu não comprei The Evil Within 2. Eu joguei a demo na época e percebi isso nela. The Evil Within 1, por exemplo, era um jogo muito feio, na moral, meu Deus do céu, ele é feio em tudo, The Evil Within 1. Ele é feio no PC, no PS4 e no Xbox One, mas ainda assim é um game muito agradável, foi um dos jogos que eu zerei e mais fiquei vidrado na época do Xbox. Agora, se você já vem jogando no console de outras eras, né, você sabia que dessa vez isso não ia ficar de fora, esses probleminhas eles existem e não é de hoje que eles aparecem nos consoles. Agora, se você está olhando o Xbox One, pensando em preço de jogo e tudo mais, e vendo algumas opções mais baratas e por aí vai, eu tenho que falar de serviço com vocês. Bom, o Xbox One S e o One normal e todos os Ones, eles têm um serviço, né, já bem conhecido para vocês como é aquele Games with Gold, que existe também no 360, na verdade nasceu no 360, eu acho que ainda está funcionando lá também. E ele funciona como? Todo mês você vai ganhar 4 jogos, sendo 2 de 360 e 2 de One. Então, você não vai conseguir também jogar online se você não tiver esse serviço, então ele vai se tornar algo bem usual para ti. E tudo bem, você vai reclamar agora porque você jogava no PC e lá era de graça. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara, se você pagar por algo que está sendo bem feito, então ele vale o que ele é cobrado. E eu posso dizer isso porque, cara, eu jogava só na Steam e os jogos do PC que não eram pagos, sabe? Então, tipo, eu tinha sempre servidores de graça, mas muitas vezes eles voltavam comigo, o ping ficava alto, eram salas com hackers e por aí vai. E você não vai ver isso no Xbox One. Eu nunca vi. Talvez se veja, não vai ser com frequência, mas eu mesmo nunca vi nada similar a isso. A live nunca faltou comigo, eu nunca quis jogar um jogo online e entrei e não estava funcionando. Então, muito pelo contrário, ela sempre esteve funcionando. Outro serviço que tem atraído bastante os olhares, cara, tem sido o Xbox Game Pass. E como funciona o Xbox Game Pass? Ele custa, se não me engano, R$29.
e ele te dá 100 jogos todo mês para você jogar. Tudo bem, nem sempre são atualizados esses jogos, muitos são mantidos, mas sempre tem atualização de alguns joguinhos bem agradáveis. E nesse mês, os de destaques estão entre aí, eu acho que Hitman, o Sniper Elite 4 e Forza 4 e alguns jogos assim. A Microsoft, todos os jogos exclusivos dela já estão saindo no Game Pass assim que lançam. Por exemplo, o State of Decay demorou um pouco tempo, cara, para poder chegar no Game Pass depois que ele foi lançado. Eu falei que ele custa R$29, mas muitas vezes você vai conseguir pegar promoções do mesmo. Eu mesmo paguei R$1 nesse mês para ter a Game Pass e foi muito agradável. Sinceramente, eu tô aproveitando agora o The Division, que eu não joguei até hoje. Então, realmente se torna um benefício muito agradável, uma vez que, por exemplo, o próprio The Division estava em base aí de uns R$60 a última vez que eu olhei, assim, em dia de promoção, sabe? E ele tem outros jogos, o Sniper Elite ele não tá nada barato, e o Forza 4 foi lançado recentemente, nada barato também. Tudo bem, eu sei que o Games with Gold tem cagado ultimamente com a gente, e é foda, cara, quando ele caga, porque, na moral, vem uns joguinhos muito merda ultimamente, mas não é sempre que ele caga, e a gente também não pode jogar uma porra de uma mancha em cima dessa marca, só porque em alguns meses ele cagou. Porra, na moral, há um tempo atrás aí, cara, a Xbox todo mês a Game Pass estava dando só jogo foda. Então, agora realmente eles deram uma vacilada em alguns meses aí, colocando uns joguinhos bem fraquinhos, mas não dá pra poder criticar, porque, por exemplo, esse mês mesmo agora eles colocaram jogos foda. Então, é meio que aquilo, às vezes eles dão porcaria, mas muitas vezes eles deram coisa boa. Se você é um fã da EA, porra, sinceramente, cara, eu tenho criado um nojo pela EA que, meu Deus do céu. Mas, bora lá. Por que você tá criando nojo da EA? Cara, é que simplesmente que eu vejo que não tem muita inovação em algumas coisas dela. Por exemplo, esse novo BF aí. Caralho, velho. Porra, eu olhei pra ele e eu enxerguei BF1, tá ligado? Eu vi poucas diferenças. Tem sim, tem diferença. Eu sei que tem, cara. Eu sei que tem, mas caralho. Às vezes eu acho que a EA, ela tá cagando nas franquias que tem, brother. Puta que pariu. Mas, bora lá. Você é um amante de assíduo de FIFA, por exemplo. Que é um jogo que os amantes dele ainda continuam comprando e jogando e por aí vai. Ou você é um fã de BF. Cara, se você assinar o pacote EA Access, você vai ter todos esses jogos. E a assinatura dele, se eu não me engano, mensal é R$14, o que é bem barato. Ou seja, R$14 não paga nenhum desses jogos. Então você entende por aí já? Se você colocar Game Pass e a EA Access na balança, brother, na moral, eles têm jogos que o preço que eles custam não paga um jogo sequer. Então é muito valoroso você ter um deles. O Game Pass, na minha opinião, ele é o que mais vale a pena. Sinceramente, o Access eu meio que largo de fora, eu deixo pra lá. O último BF que eu joguei foi o BF1. Achei foda pra caralho, fantástico, gostei muito, me divertiu durante muito tempo. Mas eu sinceramente olhei pro BF5 com um pouco de desprezo. Cara, mas eu gosto da EA. Sim, cara, você é livre pra gostar dela se você quiser e tudo mais. Realmente, os jogos dela são muito divertidos, principalmente se você tá experienciando o BF agora e for experienciar primeiramente o novo BF. Você realmente vai achar muito foda, porque é um jogo muito bom, mas os preços estão extravagantes e você não vê muita diferença mesmo quando você para assim pra olhar. Caralho, eu vi uma gameplay, cara, do BF5 e eu pensei que era BF1. Eu sei que EA também não é só BF e FIFA, que tem mais jogos, e esses jogos, muitos deles são bons, mas é que, porra, é o preço, tá ligado, que me deixa muito puto às vezes. Então, se a sua pergunta final é se o Xbox One S, ou até mesmo o Xbox One preto, cara, aquele primeiro Fat, vale a pena? A resposta é simples e clara, é claro que vale a pena. O console ainda vai rodar grandes jogos, lançamentos, tudo bem, não vai ter a mesma qualidade do Xbox One X, e se você puder pegar o X, pegue uma TV 4K e jogue tudo certinho ali, vai ter a melhor qualidade possível. Sim, você vai. Mas se você não tá com muita grana, tá precisando segurar, tá em dúvida de qual pegar e tal, e tá pensando em pegar o One S, eu digo que ele vai lhe ser muito útil, principalmente se você realmente tiver com pouca grana, e você vai ter o Game Pass e tudo mais. Então você ainda vai conseguir se divertir muito. O motivo pelo qual eu peguei o One S na época, eu tava pensando em esperar lançar o X, né, e comprar ele e tudo mais. Mas aí eu comecei a pensar um pouco diferente, porque meus primos, né, estavam para pegar ele logo e começar a jogar todo mundo junto naquela época. E aí eu comecei a pensar, não, cara, na moral mesmo, vou ter a experiência primária dos consoles base do Xbox em si. E realmente eu tava pensando recentemente em pegar o PS4, por exemplo. E se eu pegar, eu vou pegar a versão Slim também, não vou pegar Pro não.
para poder ter a versão base mesmo dele ali e tal e tudo mais. Até mesmo porque o próprio Phil Spencer falou que o Xbox One X era uma versão, era como se fosse uma linha premium, tá ligado? Você não precisa ter ela para ter os jogos e se deleitar com eles. Você não vai ser excluído só porque não tem um One X. Você vai ter, sim, uma resolução inferior, queda de taxas de quadro em alguns jogos, mas você não vai ser excluído. E a queda, sinceramente, muitas vezes são estabilizadas. Tem muito jogo sendo lançado aí que você vê bem estabilizado no One S. Por exemplo, o próprio Shadow of the Tomb Raider, que está rodando de boaça nele, tendo quedas mais bem leves. O próprio Forza Horizon 4... o Halo Wars 2 e outros joguinhos aí que foram lançados recentemente estão rodando muito bem. Então, se a sua dúvida é se vale a pena ou não, cara, eu digo que vale sim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aí no canal para receber mais conteúdos como esse. Valeu, falou, fica na paz e fui!